Graça e paz, meus amigos em Cristo Jesus. Estamos aí com uma semana que já se iniciou. Eu quero trazer a você uma mensagem da parte do nosso Deus. Uma mensagem que eu sei que vai trazer paz, refrigério e, acima de tudo, fortalecer a sua caminhada com Cristo. Estamos vivendo um período de incertezas, um período muito conturbado, mas a nossa fé precisa estar alicerçada no Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcelo Rocha, do canal do YouTube Ame a Palavra. E eu sei que essa mensagem, ela vai de encontro ao seu coração. Que Deus te abençoe e vamos então à mensagem. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazie. Palavra do nosso Deus, Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Interessante aqui essas palavras do Senhor Jesus, porque o texto inicia que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja a importância de não só ouvir a palavra do Senhor, mas praticar a palavra do Senhor. Porém, o mesmo texto diz que um homem sensato, ouvindo a palavra do Senhor, mas não colocando em prática, é comparado a um homem sensato que resolveu construir a sua casa sobre a areia. Você já parou para imaginar que quando nós construímos uma casa, é para que a nossa família ela venha morar? Ou seja, família é igual casa. E veja que esse texto aqui, o Senhor, ele nos esclarece que veio chuva, ou seja, sobre o telhado. O Senhor nos esclarece que transbordaram os rios, ou seja, alicerce da casa. E o texto diz que sopraram os ventos, ou seja, sobre as paredes também dessa casa. Veja que ambas as casas sofreram o mesmo impacto. Chuva sobre o telhado, rios transbordando sobre o alicerce e vento sobre as paredes. Veja que a casa fortificada em Cristo, ainda que esteja vivenciando uma grande dificuldade, ela não vai ser destruída, porque ela foi construída sobre a rocha. Nessas épocas de incertezas que nós estamos vivendo, faz necessário que os nossos lares, ou seja, a nossa casa, esteja construída sobre a rocha. Estamos vivendo épocas de tempestade, época em que os rios estão transbordando, ventos estão soprando sobre a nossa família, ventos estão soprando sobre a nossa casa. E apesar de toda a tempestade, a minha casa e a sua casa vai continuar erguida, porque ela foi construída sobre a rocha. Porém, a casa do insensato, quando veio a mesma tempestade, o texto diz que ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você que está ouvindo essa breve mensagem, construa sua casa sobre a rocha,
Construa a sua casa sobre a palavra de Deus. Construa a sua casa, o seu lar, estrutura a sua família de acordo com a palavra de Deus. Pode vir a crise, pode vir o vento, pode transbordar os rios, pode vir a falta de emprego, pode vir muitas coisas sobre a nossa casa, mas ela não vai desabar, porque nós a estamos construindo sobre a rocha. Lembre-se, família é igual casa. Vamos construir sobre a rocha? Que Deus te abençoe e que essa mensagem aprofunde muito mais através do Espírito Santo em seu coração. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela